Eu sou o Dr. Igor Alves, fundador da IAS Advocacia, escritório especialista na área de concursos públicos da área de segurança pública. Hoje falaremos da fase do exame médico, utilizando como base o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Primeiramente, o exame médico ele é uma fase de caráter eliminatório. A avaliação médica ela será realizada pelo Centro Médico da Polícia Militar. É importante destacar que o candidato ele será avaliado na fase médica após a sua aprovação no teste de aptidão física. Eu destaco esse ponto porque todo candidato que consegue os 201 pontos, que é o mínimo para aprovação no TAF, certamente ele já possui um condicionamento físico e, em contrapartida, uma pessoa com restrições de saúde certamente não alcançaria essa pontuação. Então, a aprovação no teste físico já é um indício de plena regularidade na sua saúde. Destaque que o anexo E do edital traz diversas patologias que comprovam, diversas patologias em que o candidato será considerado como inapto na fase do exame médico. Então você pega o edital, abre o anexo E e dá uma olhadinha e verifica se você não tem nenhuma das características médicas apontadas no anexo E para realizar a avaliação. É importante destacar, se você pegar o anexo E e identificar que você tem algum dos sintomas previstos no anexo, você vai deixar de fazer a avaliação médica no dia determinado? Não. Você vai comparecer no exame médico normalmente e é importante destacar. Muitos candidatos, eles são reprovados no exame médico porque são ansiosos, são precipitados, tá ok? Então o que eu recomendo para o candidato que vai fazer a avaliação da fase médica nos concursos que envolvem a área de segurança pública? Primeiramente, tranquilidade. Eu vou trazer hoje as principais dúvidas que envolvem o exame médico e a sua avaliação em relação às principais dúvidas apresentadas pelos candidatos para mim, seja no meu canal no YouTube, seja na minha página no Facebook, no WhatsApp, tenho recebido diversas mensagens nesse sentido. Então, vamos à primeira. Doutor, tenho 25 de IMC, Índice de Massa Corporal. O edital prevê que será considerado apto o candidato que tiver entre 18 e 25. Quem tiver com 17 é o raquítico, magrelinho. Deve se esforçar um pouquinho mais para alcançar o peso. Mas nunca tive conhecimento de um candidato que estava abaixo dos 18 do IMC e foi reprovado no exame de saúde. Já aqueles candidatos que estão acima dos 25 de IMC, de Índice de Massa Corporal, 26, dos 25 a 30, o edital prevê uma regra específica para aqueles candidatos que fazem hipertrofia, musculação. Aqueles candidatos fortes, bombados, eles serão analisados de forma individual pela banca para verificar. Porque é interessante ter um policial militar no perfil físico forte, de estrutura grande, um policial muitas das vezes com 1,90 m, ele certamente vai ter uma pesagem muito maior. Então é difícil uma pessoa nessa altura ele ser muito magro, ele geralmente tem uma estrutura mais forte. Nessa circunstância, ainda que ele esteja acima dos 25 de IMC, ele certamente será aprovado. Agora, aquele candidato que tiver com aquela barriguinha de chope, aquele candidato que tiver meio gordinho, cuidado, corre, treina para o TAF, se dedica, tenta emagrecer, tenta entrar dentro do IMC, porque o candidato que tiver acima dos 25 e não for na condição de hipertrofia, não será aprovado na fase do exame de saúde. Quero destacar o seguinte, até hoje também não conheço candidatos reprovados por IMC que buscaram auxílio do Poder Judiciário, então não tenho esse tipo de conhecimento ainda, mas quero dizer para você essas questões particulares. É importante destacar que os candidatos do sexo masculino farão a avaliação médica de sunga e as candidatas do sexo feminino de biquíni, O edital fala 2 peças, Então certamente biquíni, tá ok? O que eu quero observar para os candidatos, tanto homem quanto mulheres? Vocês estarão numa sala com mais de 20 candidatos,
todos de sunga. Olha que situação agradável, que momento importante na vida dos candidatos. Aquele monte de homem, todo mundo de sunga. Mas legal, vamos lá. Você vai estar na postura de avaliação, prevendo que o médico avaliador analise se você tem condição de saúde ou não. Vamos tomar cuidado nessa fase? Gente, você está sendo lá avaliado. Deixa o médico te avaliar. Não se antecipe. Não chegue ao ponto de falar assim, tem cicatriz? Você já levanta a mão. Deixa ele verificar que você tem cicatriz. Às vezes, você tem uma cicatriz no antebraço. Aquela cicatriz é tão pequena, é quase imperceptível, que você teve quando você era moleque, que você se enroscou lá no arame farpado. Você vai levantar sua mão e gritar, eu tenho cicatriz? Para que isso? Do seu lado vai ter um candidato com uma cicatriz cirúrgica. Ele vai ser reprovado e você vai ser aprovado. Então, é importante observar, cicatriz é uma das principais questões de reprovação. Se no momento em que o avaliador perguntar para você, alguém tem cicatriz? Todo mundo, aqueles que tiverem, levantarão a mão. Se ele chegar para você e ele vê uma cicatriz e você não levantou a mão, o que você vai falar para ele? Olha, senhor sargento, ou senhor capitão, senhor fulano de tal, essa cicatriz foi um procedimento que eu tive quando era criança. Eu caí, eu me ralei, eu me machuquei. Isso serve também para queimaduras e ferimentos. Neste ponto, mais atenção ainda. O edital prevê que o candidato que tiver cicatriz, ferimentos ou queimaduras, ele deverá apresentar um laudo médico no dia da avaliação para demonstrar se ele tem impedimento com cargo ou não tem. Bom, vamos aos bastidores do concurso. Todo candidato que é avaliado na fase de exame médico, que é de meu conhecimento, que já levou um exame, um laudo médico no dia do exame médico, este candidato saiu da avaliação médica como reprovado. É importante observar, gente, que existem diversos candidatos concorrendo por uma mesma vaga. 4 avaliados, um tem cicatriz e os outros 3 não, certamente o que tem cicatriz vai ser reprovado. É uma eliminação implícita que não está divulgado, que não está falado, que não está escrito no edital e que ninguém argumenta, que ninguém comenta. Eu estou aqui justamente para isso, para trazer para você essas peculiaridades. Então observe, você só vai apresentar qualquer tipo de laudo médico quando o avaliador, o médico, no dia do seu exame, ele analisar a sua situação e te perguntar, essa cicatriz é assim, assim, é cirúrgica, mas eu não tenho nenhuma restrição médica. Eles vão reagendar um dia de retorno, conforme prevê o edital, e no dia do retorno você leva o laudo, tá ok? Você não vai levar o laudo na primeira avaliação. Por quê? Porque senão você vai ser reprovado no exame médico e, obviamente, tudo que você não quer diante de um concurso tão longo é ser reprovado no exame médico. Além disso, tem o quesito oftalmológico, né? Para aqueles como eu que não enxergam tão bem assim, é importante destacar que o edital prevê a correção de 1,5 como máximo. Então, o candidato que tiver dentro dessa condição, tranquilidade, será aprovado no quesito oftalmo. Já aquele candidato que estiver acima da correção de 1,5, este candidato poderá ser reprovado no exame médico, porque ele está fora do que prevê o edital. E é importante destacar, o Tribunal de Justiça tem estabelecido em sua jurisprudência, para aqueles que tentaram ir contra essa regra do edital, que a acuidade visual é inerente ao cargo, quer dizer, é indispensável para o exercício da atividade de policial militar. Então não adianta você ter 2,5 de correção e falar, mas é a mesma coisa de 1,5. É a mesma coisa de 1,5. Tira o óculos. Você enxerga com a mesma qualidade que aquele que tem a correção de 1,5 enxerga sem óculos? Não. Então você já tem uma certa limitação. Então é esse cuidado que a administração está tendo na hora de selecionar os candidatos. 2 recomendações. O candidato que está com 2 de correção, faz um óculos de 1,5 e vai fazer a avaliação. Se você reprovar, isso não vai ser considerado como burla do concurso. É entendível que o candidato que ele burla o concurso, você está usando um grau, tentando enxergar, se você conseguir, você foi aprovado. Lá dentro, se o seu grau aumentar, é normal. Lembrando que isso é uma estratégia para que você não seja reprovado no exame médico. Já
alguns candidatos que possuem um grau muito alto e já possuem idade para a realização da cirurgia corretiva, é um procedimento cirúrgico simples. É interessante que o candidato pesquise, compareça ao médico, vá no Instituto da Visão e verifique se é caso de realização dessa correção. Geralmente, em contato com o meu oftalmologista, ele me falou que aqueles candidatos que realizam a correção, eles acabam basicamente zerando o seu grau, e com isso você vai reduzir as possibilidades de reprovação pelo quesito oftalmológico. Bom, ao término da avaliação médica, o candidato terá a sua classificação como apto ou inapto. Caso seja inapto, ele vai ser apresentado, você foi reprovado por cicatriz, por joanete ou por desvio de septo. Quero trazer para vocês que os principais motivos de reprovação são cicatriz, cirúrgicas ou acidentais, mordida cruzada, mordida aberta, profunda ou prognatismo, desvio de septo, pé plano, joanete e as famosas tatuagens. Importante destacar que no caso do concurso de soldado, da prova que foi realizada no dia 5 de fevereiro de 2017, os candidatos que possuem tatuagem, é importante observarem o meu vídeo anterior, que eu faço um comentário sobre tatuagem fora do edital e a ação do Ministério Público. O item que fala referente à limitação de localização da tatuagem está suspenso por ordem judicial. Não sabemos que no momento que você está vendo esse vídeo, se essa decisão permaneceu ou foi suspendida. Então, o que eu acredito é as tatuagens que contrariam a ideologia militar, ainda que com essa suspensão, o avaliador médico no dia do exame ainda continuará a reprovar o candidato. Quero destacar que todo candidato que fez a avaliação médica, entenda, a avaliação num primeiro momento ela é realizada do ponto de vista ocular. Olhou, tem cicatriz, não tem, olhou, tem desvio de septo, não tem, e assim vai reprovando um candidato ou outro. Eu quero que o candidato que saia da avaliação médica reprovado tenha calma, é um momento desagradável, mas procure o médico de sua confiança, ou um dentista, no caso de reprovação por questões bucais, e permita que ele te faça um laudo médico, um atestado, falando se você tem restrições a atividade físicas ou a atividade de policial militar. Caso não seja comprovado nenhum tipo de restrição, eu recomendo a você que ingresse com ação anulatória de ato administrativo, buscando anular o ato da sua reprovação. Nesse processo você conseguirá pedir uma decisão de urgência com base no laudo, retornar para a fase do psicológico e também fazer uma prova pericial no curso do processo judicial para comprovar, para rebater, para rechaçar em definitivo a inexistência de incapacidade na fase do exame médico, demonstrando a sua plena condição de saúde para o desempenho do cargo de policial militar. Esse vídeo foi feito para você, para os milhares de candidatos que têm estabelecido contato comigo, que pediram, doutor, fala sobre o exame médico. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ideia de vídeo que queira uma posição minha, me manda, eu filtro, analiso a pertinência e a quantidade e edito o vídeo para vocês. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no meu canal e fique por dentro das principais informações. Obrigado e naquele que puder, contem sempre comigo. Um abraço.